Lucy Rodrigues, ela é uma pessoa extremamente preparada, né? Ela perdeu o pai aos 7 anos de idade e foi praticamente adotada pelo sistema, pelo regime, anterior ao Hugo Chávez. E ela foi mandada para Londres para se formar uma diplomata. Sim, estudou. Estudou muito lá, volta e foi tratada pelo Hugo Chávez como o seu amuleto, literalmente. Ela... Vamos pedir esmola. Que sirva de alento para o Brasil, se Deus quiser. Alemão, tem mais uma pergunta, não tem? Os Estados Unidos interceptaram e apreenderam hoje um navio russo que carregava petróleo venezuelano. Até que ponto esse episódio pode estremecer ainda mais a relação entre Estados Unidos e Rússia, especialmente no contexto em que Moscou se mantém aliada de Caracas? Manda aí, professor. Pode ir. Não, pode ir. Primeiro, a instância governamental, a instância da política... Tem um equívoco, desculpa de novo, tem um equívoco aí na pergunta, me parece, né? Porque uma coisa é ser aliado de Caracas no momento anterior, e não mais. Sim. Posso fazer Nós tivemos uma ruptura, Posso né? fazer uma brincadeirinha? Claro. E aí que as pessoas não me perguntem quem é a fonte, porque eu não vou dizer, eu até esqueci, graças a Deus. Tá? Graças a Deus eu esqueci mesmo. Eu esqueci, graças a Deus. Mas há muito tempo atrás, eu vou falar dos idos de 2008, 2009, a Rússia estava investindo e ganhou a concessão de 4 campos de petróleo da Venezuela. Naquele momento as pessoas diziam, são aliados, são amigos. Qual é o evento que eu ouvi falar, passarinhos, que nem o passarinho do Hugo Chávez me contou. Igual aquele lá, sei. Um navio russo aportou, ficou próximo de Caracas. Foi lá. Aí os venezuelanos foram lá para receber os seus companheiros russos que estavam, eram militares russos, foram lá para conversar. Por quê? Porque queriam saber o que poderia ajudar, o que eles queriam, se eles poderiam atrapalhar alguma coisa. Aí, alguns militares venezuelanos resolveram brincar e ofender os russos. Eu não quero ser deselegante, por favor, e não vou usar a palavra chuva, mas tomaram uma porrada. Apanharam de saírem de maca, porque eles deixaram muito claros que eles estavam lá cumprindo as determinações do governo do Estado russo. Eles não estavam lá para estar recebendo ordens de venezuelano. Por que eu estou dizendo isso? Estava garantida a exploração do petróleo. Os russos não se preocupam em ter amiguinhos do peito. O único amiguinho do peito dos russos são os russos. Ponto final. Se os norte-americanos preservarem um acordo com a Rússia, que é de não encher o saco na Ucrânia e garantir, pelo menos, que a Rússia possa negociar com as empresas americanas o fornecimento de petróleo, os russos recuam. A Rússia e a Ucrânia lembra para mim a mesma coisa que foi a Turquia na crise dos mísseis de 62. Quando teve a crise dos mísseis de 62, qual era o grande problema? Cuba fica a 5 minutos dos mísseis nucleares russos, ou soviéticos, se tivessem aportados. Quase teve a Terceira Guerra Mundial. Como é que foi negociado? O presidente Kennedy negociou com o Khrushchev, negociou com ele a retirada dos mísseis balísticos da Turquia, que eram defasados, eram porcarias, foi uma jogada deles. Então vamos fazer o seguinte, vocês não colocam míssil aqui, a gente retira os mísseis da Turquia. E todo mundo fez de conta que estava pacífico. Aí o que o Khrushchev falou? Tudo bem, mas eles estão na nossa esfera de influência e nós vamos botar dinheiro. Ok, a gente cerca e bloqueia e faz sanções. Vamos brincar. Aquele garotinho que o avô ficava fazendo de conta que não ouvia para não ter que tomar uma decisão. Todos fizeram de conta. Aí a gente olha e vê o que está a questão russa. Enquanto os americanos, neste momento, preservarem que a Rússia mantenha o Donbás, que era uma proposta do Trump. O Trump disse, você terá o Donbás. O Donbás é a parte leste da Ucrânia que cerca o Mar de Azov. Qual é o grande problema para os russos? Os russos dizem, meu problema é a segurança. Ora, o Mar de Azov estava na Ucrânia, só que o Mar de Azov fica a poucos quilômetros de Moscou, porque ele enfia a porta lá. Então eu não posso ter isso. Isso é segurança para mim. Estou exposto, qualquer um entrar aqui. Se garantir isso, ele não se mete. E aí ele vai negociar o petróleo venezuelano com os americanos. E ali é muito simples.
Gente grande não briga com gente grande. Isso é uma regra das relações internacionais. Não sai no tapa. Quem sai no tapa é aquele mocorongo que não serve para nada e diz assim, não, vamos acabar com o dólar. Eu quero, não, isso está errado. Você viu o chinês. Os chineses deram algumas manifestações e o Putin deu algumas... Vocês viram eles em reunião do BRICS falando alguma coisa? Falam, não, vai você, mocorongo. É que nem aquele irmãozinho mais novo que não tem o que quer fazer conta, diz, Quer dar lá, Robinho. vai lá, mocorongo, vai lá, dá um lá, tapa, Robinho. fala as besteiras, porque você vai tomar, você está dizendo o que eu quero falar e ninguém vem até a mim. Os russos são capazes de negociar. Então isso pode trazer apenas uma dificuldade na hora deles buscarem um discurso adequado. Só isso, é uma opinião que eu tenho. A questão Eu tenho certeza é econômica, né? Porque o Trump quer controlar todo o petróleo que entra e sai, certo, Segredo? É uma forma de afogar também os recursos para a Rússia se manter na Ucrânia. Está sendo negociada a pacificação dessa guerra. Perfeito. E aí tem outra questão que eu tenho certeza absoluta. Putin sabia que ia ter, provavelmente não sabia quando, mas sabia que Estados Unidos ia fazer o que fez. Então não vai ter uma briga. Tem submarinos russos na região também, acompanhando os movimentos dos buques, e de repente todos os buques petroleiros tiraram o transponder, ninguém sabe onde estão, e é uma questão de pressão. Devemos lembrar que maior oferta de petróleo também é bom para os Estados Unidos, porque diminui a inflação provista pela necessidade de petróleo para alavancar a sua economia. Perfeito. O Segredo está tão certo, da minha perspectiva, desculpa estar me colocando numa posição de avaliadora, mas ele está tão certo no que você está falando, que antes de acontecer o que aconteceu, um mês aproximadamente, o Trump conversou com o Putin. E ele reforçou a proposta para a Ucrânia. Se lembra que chegou, não, nós já estamos quase chegando à resolução da guerra da Ucrânia. Fez uma série de concessões também, que é o que o senhor acabou de falar. Muito provavelmente ele chegou e disse, Putin, fica calado, só mantém o teu discurso interno, que tem um problema também, né? Todo líder e todo governo tem medo do povo. E ele tem medo da rebelião do povo daquele suposto adversário ou inimigo. Porque ele não sabe que pode vir uma coisa pior. Ele já aprendeu a conversar com aquele cara. Então ele prefere manter aquele cara lá. Não, mas eu me referia naquele exemplo que o senhor deu, que entregaram os mísseis da Turquia que estavam defasados. Ele fez a mesma coisa agora na questão da Ucrânia, porque o que ele está entregando de concessão é da Ucrânia, não é dos Estados Unidos. Tá tudo certo. Alemão, vamos para a próxima. Quantas faltam? Faltam 3, é isso? É a última? Tá bom, bora. A minha pergunta é a seguinte: o presidente Donald Trump disse que a Maria Corina é uma mulher muito simpática, mas que não tem respeito lá na Venezuela. O senhor concorda com o Trump ou isso ainda é um rancor por ele ter perdido para ela o Nobel da Paz? Eu entrevistei a Maria Corina, vou tomar-se adiante, porque entrevistei 2 vezes a Maria Corina, uma na Argentina e agora na revista Hoje também. Trump está errado, não é isso. A Maria Corina é a pessoa hoje mais popular da Venezuela. Inclusive, coincidentemente, se é que a coincidência existe, vocês verifiquem que o dia que a Maria Corina foi decretada inelegível por 15 anos, foi no mesmo dia que Bolsonaro foi decretado inelegível no Brasil, se é que as coincidências existem. Eu tenho 2 visões. A primeira, ele está pé da vida, porque ele não ganhou o Nobel da Paz e a Maria Corina sim, mas quem propôs foi o Marcos Rubio, então está tranquilo. A outra questão é que ele não quer se involucrar politicamente para um lado ou para o outro, e o fato de colocar a Maria Corina como uma pessoa vinculada, simpática a Trump, poderia mostrar que ele tem uma preferência eleitoral. E de fato tem que ter, porque de um lado é socialismo, do outro lado é capitalismo. Mas quem manda é o povo venezuelano. Eu vou passar para o senhor dizendo o seguinte: eu apurei que o Trump tinha proposto para Maria Corina entregar um plano de governo e que ela não teria cumprido o prazo. Ela não entregou nada. Mas também não muda nada. Não porque... Nesse contexto, como a gente está discutindo aqui já há algum tempo, não muda nada porque não iria colocar imediatamente um governo. Até porque, não sei se vai contribuir ou lhe prejudicar, professor, mas a Delcy Rodrigues, ela é uma pessoa extremamente preparada, né? Ela perdeu o pai aos 7 anos de idade e foi praticamente adotada pelo sistema, pelo regime. Anterior ao Hugo Chávez. E ela foi mandada para Londres para se formar uma diplomata. Sim, estudou. Estudou muito lá.
volta e foi tratada pelo Hugo Chávez como o seu amuleto, literalmente. Ela conduziu grande parte da política pública para o Hugo Chávez, chamada de superministra, lá dentro chamada de dama de ferro do chavismo. Então não é qualquer pessoa. E eu ouvi também, apurei, que ela é tida como uma pessoa ainda mais perigosa do que o próprio Maduro. Tem mais cargos contra ela que contra ele. Olha, acusações, você quis Acusações, dizer, né? é. Onde tudo isso e a pergunta da Andressa Olha, se encaixam? A questão para mim ela é bem pragmática mesmo. Até mesmo, independentemente dela ser melhor, comparar a Delcy com o Maduro é comparar um Fiat 147L, que é o Maduro, Imaginei que ele fosse com, sei lá, com uma Ferrari, mesmo uma Ferrari ruim. Veja, eu não gosto de fazer essa comparação porque não tem socialista que chegue a ser uma Ferrari. Mas a comparação é absurda. O Maduro era o cara mais medíocre possível que poderia ter sido alavancado para ser presidente, porque o Chávez não podia ter como vice-presidente um cara que lhe fizesse sombra. E ele morria de medo de Diosdado Cabello, ele morria de medo do Padrino, ele morria de medo de quase todos os que estavam ali. Por isso que foi colocado esse medíocre. Mas aí, vamos lá, a Delcy, por que eu comecei isso? Porque independentemente dela ser bem formada, monstros também são bem formados. Sim. Não, a gente não pode esquecer que o principal anjo, que é Lúcifer, ele era um anjo mais belo. E eu tenho que admitir isso. Ora, isso não me faz ser nem satanista, nem luciferiano. Muito pelo contrário, é meu inimigo. Tá? Mas a grande questão, por que eu falo isso? Porque eles precisam ser pragmáticos, eles precisam ter, com esse pragmatismo, alguém que cumpra as ordens dos Estados Unidos. E é uma frase que eu sempre uso, que eu aprendi a muito custo. Não existe pessoa mais confiável do que aquela cuja alma e cuja honra tem um preço. Se você tiver dinheiro para comprar e souber que não tem ninguém para cobrir esse preço, a confiança dela é absoluta. A questão é saber como que eles vão comprar e por quanto tempo. Aí vem a questão da Maria Corina. Concordo com o Segré. É a principal liderança hoje da Venezuela. E isso é um problema, porque essa liderança ela precisa surgir no momento em que tiver restaurada a sociedade venezuelana, e não agora, porque senão ela vai ter que fazer uma guerra civil, porque os militares não vão prestar continência para ela, porque eles vão perder direitos, eles vão perder um monte de benefícios que eles ganharam exatamente com a corrupção do governo. Parte dos militares é altamente corrupta, então eles vão perder. Então precisa de alguém que calhe a boca e cumpra ordens. E a Marina, a Maria Corina, ela tem que recuar e esperar, negociar para fazer tudo. No caso do Trump ganhar o prêmio Nobel, como você falou, o Marco Rubio foi um do que indicou. Ou ele está irritado com o Marco Rubio? Não. Por qual razão? Exato. Porque a Maria Corina será lembrada historicamente como uma mulher que ganhou um prêmio Nobel neste ano. O Trump, se ele conseguir dar continuidade e executar esse planejamento, ele entrará para a história como Churchill, entrará para a história como as grandes personagens da história humana, porque ele vai resgatar o Ocidente, produzir um sistema internacional que estava confuso e trazer equilíbrio para o sistema internacional. As guerras entre mocorongos não é problema. Deixa para a ONU resolver. Concordo com o professor, tá? Eu não entendo que seja rancor, até porque a gente não está tratando com um menininho, né? Ele Trump não é bipolar, cara. Não, tudo bem, mas pera lá, né? Há um limite. Não quero que ela seja presidente porque... Não, vai ser, mas vai ser pela via eleitoral. E você mencionou, a Maria Corina não mandou o plano de governo. Eu também não mandaria, porque eu não estou a cargo do governo. Por que eu vou mandar o meu plano de governo para outro executar? Mas é um plano de restauração da própria Venezuela, não um plano de governo para ela assumir. Por quê? Eu não tinha pensado nisso. A Delcy... extremamente... Não, mas olha só, então vou pôr mais um dado para vocês. A Delcy manipulou o sistema. De que maneira? Se o Maduro é declarado ausente total, as eleições teriam que acontecer em 30 dias. Uhum. Artigo 233 da Constituição. Isso. Como foi declarado, que está no 234, foi declarado um ausente provisório, ou seja, pode voltar. Foi o que... Quem definiu a Constituição, acho que foi o Moraes lá. Foi o Moraes que olhou o pode 234. Voltar aonde? Então, mas foi o que foi decidido. E aí, para explicar para você que está em casa, ela tem 90 dias...
prorrogáveis por mais 90. O que vai acontecer daqui 6 meses aqui no Brasil? Eleição, bem né? interessante. Interessante, né? Ter essa ligação, 2 eleições vir, vão ter. Nós temos agora a Colômbia. Tá bom o negócio. É legal. 2026 promete para o Maduro. Não, quer dizer, brincadeira. 2026 promete para a direita na América Latina. Segré, de novo, muito obrigado. As ordens. É sempre uma satisfação, uma honra e uma demonstração de conhecimento do Estado aqui. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.